Olá, eu sou Ludmila e esse é um vídeo de conteúdo educativo de estatística aplicada à produção. O tema do vídeo de hoje será Boxplot. O Boxplot é um método alternativo ao histograma e ao ramo-e-folha para representar os dados. Ele fornece informação sobre as seguintes características do conjunto de dados: localização, dispersão, atimetria, comprimento da cauda e outliers. Embora o Boxplot forneça informação sobre localização e dispersão, seu verdadeiro valor está na informação que fornece sobre a cauda de distribuição. Pontos desgarrados, ou também conhecidos como outliers, podem afetar de forma adversa as decisões a serem tomadas a partir da análise dos dados se não forem devidamente considerados. Em um boxplot são apresentadas 5 estatísticas: o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Esses valores também são chamados de resumo dos 5 números. Para construir um boxplot é simples. Desenhe um retângulo alinhado verticalmente ou horizontalmente com 2 semirretas, uma em cada um dos lados opostos do retângulo. A altura do retângulo é definida pelos quartis 1 e 3. Uma linha secciona o retângulo no valor da mediana. As semirretas ligam respectivamente os quartis 1 e 3 ao valor mínimo e ao máximo do conjunto de dados. É importante lembrar que não existe uma única forma de apresentar um gráfico boxplot. Diferentes livros ou softwares adotam variações na apresentação dos pontos extremos. Mas o que são os quartis? São valores que dividem uma amostra de dados em 4 partes iguais. Com eles, você pode rapidamente avaliar a dispersão e a tendência central de um conjunto de dados, que são etapas muito importantes na compreensão dos dados. Chamamos de Q1 o primeiro quartil, Q2 a mediana e Q3 o terceiro quartil. Os 4 grupos de valores de dados são definidos pelos intervalos de grupo 1, que vai do limite inferior até Q1, também conhecido como 25º percentil, porque 25% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele. Grupo 2, de Q1 a Q2. Q2 também é chamado de 50º percentil, porque 50% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele. O grupo 3, de Q2 a Q3. E Q3 também é chamado de 75º percentil, porque 75% dos valores do conjunto de dados estão abaixo dele. E o grupo 4 vai de Q3 ao limite superior. O grande objetivo do boxplot é verificar a distribuição dos dados. Assim, as conclusões que tiramos ao analisar um boxplot são: centro dos dados, média ou mediana, a amplitude dos dados, máximo ou mínimo, a simetria ou a assimetria do conjunto de dados e a presença de outliers. O centro de distribuição é indicado pela linha da mediana, no centro do quadrado. A dispersão é representada pela amplitude do gráfico, que pode ser calculada como máximo valor ou mínimo valor. Quanto maior for a amplitude, maior a variação nos dados. O retângulo contém 50% dos valores do conjunto de dados. A posição da linha mediana no retângulo informa sobre a assimetria da distribuição. Uma distribuição simétrica teria a mediana no centro do retângulo. Se a mediana é próxima de Q1, então os dados são positivamente assimétricos. Se a mediana é próxima de Q3, então os dados são negativamente assimétricos. No exemplo que você pode observar na telinha, a distribuição dos dados é simétrica. Os outliers em um boxplot aparecem como pontos ou asteriscos fora das linhas desenhadas. Vamos aprender na prática. Um engenheiro em uma indústria química é responsável pela produção de acetona. Para avaliar a linha de produção, o gerente monitora o processo. Durante uma semana, 16 bateladas de acetona são produzidas e uma leitura por batelada é feita.
Os resultados estão representados na tabela abaixo. Arrumamos então os dados em ordem crescente, tendo o mínimo valor como 5 e o máximo valor como 58. Desses dados calculamos as quartis, a mediana, a distância entre os quartis, o mínimo e o máximo. Podemos ver que a mediana é de 23 e o terceiro quartil está em 30. Temos na tela um box plot do problema e a interpretação é de que ele é negativamente assimétrico porque a mediana está mais próxima de Q3. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o box plot e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até mais!